Ninguém dava valor para o pobre Madruga, o coveiro da cidade. Para o povo de Areia Branca, ele era só o homem magro de chapéu amassado que abria o chão para os mortos. Riam pelas costas, mas o que ninguém imaginava é que no silêncio do cemitério, ele ouviu um segredo que podia libertar um inocente e derrubar os donos da cidade. Fique até o fim, porque a vingança de um homem que ninguém vê é a mais perigosa de todas. O sol em Areia Branca não pedia licença, ele castigava. E naquela cidade esquecida no mapa, todos conheciam o homem que cuidava do cemitério como Madruga Coveiro. Poucos sequer lembravam seu nome de batismo, José da Silva. O apelido ele carregava há anos, um pouco pela magreza do corpo, um pouco pelo chapéu de pescador, sempre amassado na cabeça, que lembrava o velho personagem da televisão. Para a cidade, ele era só o Madruga, o homem quieto, o guardião do silêncio. Enquanto a cidade se movia lá embaixo com suas fofocas e seus medos, o mundo de José era ali, entre os túmulos. E era ali que ele ouvia a verdade que a cidade sussurrava, mas não tinha coragem de gritar. A injustiça que mantinha Tião, um trabalhador braçal, apodrecendo na cadeia há quase um ano. Coitado do Tião, diziam na feira, pagando por um crime que não cometeu. Mas quem é doido de peitar o coronel Inácio Barros? Respondiam os mais velhos. O coronel era o dono da cidade, e todos sabiam que o verdadeiro culpado era seu filho Tiago, um rapaz de alma podre e mãos sujas. Mas provar era impossível, e Tião, sem dinheiro nem nome, foi o bode expiatório perfeito. Madruga ouvia tudo e se calava, porque aprendeu cedo que no sertão, certas verdades só servem para cavar a própria cova mais cedo, até aquele dia. O enterro era de Firmino, um velho capanga do coronel, um homem que viveu e morreu leal ao patrão. Havia pouca gente. O coronel Inácio e seu filho Tiago estavam lá, mais por obrigação do que por luto, os sapatos caros sujos de terra vermelha, impacientes para que tudo acabasse logo. A viúva de Firmino, uma senhora curvada pela vida e pela cachaça, chorava um choro seco e raivoso. Madruga já estava dentro da cova, ajeitando as cordas para descer o caixão. Era um trabalho que exigia foco, e por estar ali embaixo, quase sumido, as pessoas muitas vezes se esqueciam que ele existia. E foi nesse esquecimento que o segredo escapou. Enquanto o caixão descia lentamente, a viúva se agarrou ao braço do próprio filho, um rapaz magro e assustado, e sibilou com a voz embargada de dor e álcool, num sussurro alto o suficiente para que apenas o vento e o homem dentro da cova ouvissem. Seu pai se foi carregando essa culpa, meu filho. A culpa de ter obedecido o coronel, de ter plantado aquela arma e aquelas joias na casa do Tião, tudo para livrar a pele desse aí. Ela olhou com nojo para Tiago, que a encarava com desprezo. E de toda a sujeira que ele fez. Lá, embaixo, as mãos de José da Silva pararam. O mundo pareceu ficar mudo. As palavras da viúva caíram sobre ele não como um sussurro, mas como uma pá de terra pesada e úmida. Ele, o homem invisível, o guardião dos mortos, agora era o único guardião vivo da verdade. E pela primeira vez na vida, o silêncio do cemitério pareceu gritar. Ele terminou o serviço no automático. Suas mãos, acostumadas ao ritual, sabiam o que fazer. Pegou a pá, e cada porção de terra que jogava sobre o caixão de Firmino parecia ter o peso de uma confissão. Ele não olhava para cima, não encarava ninguém. Ouviu os passos apressados do coronel e de Tiago indo embora, o som do motor da caminhonete deles rasgando o silêncio sagrado do lugar. Ouviu o choro arrastado da viúva e do filho se afastando. Logo estava sozinho, como sempre, mas daquela vez a solidão era diferente, era habitada. O segredo fazia companhia, uma companhia incômoda que queimava no peito. Naquela noite, na sua casinha simples nos fundos do cemitério, José, ou Madruga, como a cidade insistia em chamá-lo, não conseguiu comer. Sentou-se à mesa pequena de madeira com um prato de feijão e um pedaço de farinha. Mas a comida não descia. O silêncio da casa, que antes era seu refúgio, agora era um tribunal. As paredes pareciam perguntar: e agora, José? Ele podia se calar. Podia fingir que não ouviu nada. Era o caminho mais seguro, o que sempre seguiu.
Peitar o coronel Inácio Barros em Areia Branca era o mesmo que assinar a própria sentença. O homem tinha o delegado no bolso, o prefeito na mão e o medo no coração de cada morador. Madruga não tinha nada, apenas uma pá, um chapéu amassado e uma verdade que podia custar sua vida. Mas então, a imagem do rosto de Tião lhe veio à mente. Um homem bom, trabalhador, que ele mesmo conhecia de vista. Lembrou-se de vê-lo na cadeia durante uma visita que fez a outro preso, meses atrás. Tião estava magro, os olhos fundos, a barba por fazer, a alma apagada. Lembrou-se de sua esposa, Maria na feira, vendendo uns poucos legumes com os 2 filhos pequenos ao lado. O olhar dela sempre no chão, carregando a vergonha de um crime que não era do seu marido. E foi pensando nisso, na injustiça que pesava sobre os ombros de outra família, que Madruga tomou sua decisão. O silêncio podia ser seu abrigo, mas também era cúmplice, e ele estava cansado de ser cúmplice da dor. No dia seguinte, ao entardecer, quando o sol pintava o céu de um laranja melancólico, Madruga fez algo que não fazia há anos. Caminhou para o outro lado da cidade, para o bairro pobre de ruas sem calçamento. As pessoas o olhavam com estranheza, cochichando. O que o Madruga, coveiro, faz por aqui? Ele não respondeu. Seus passos eram lentos, mas firmes, e o levaram até a porta de uma casinha humilde, com um pequeno quintal de terra batida. Era a casa de Maria, a esposa de Tião. Ele respirou fundo e bateu na porta. Maria atendeu com o filho menor no colo. Seu rosto era um mapa de cansaço e tristeza. Ao ver a figura de Madruga ali, parado em sua porta, ela se assustou. O coveiro era um presságio, um anunciador de fins. "O que o senhor quer?" Ela perguntou a voz defensiva, já se preparando para mais uma má notícia. Madruga tirou o chapéu, amassando-o entre as mãos. A voz dele saiu baixa, enferrujada pelo desuso. "Dona Maria, me desculpe o jeito, mas eu preciso falar com a senhora sobre o seu marido." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Eu sei que ele é inocente, e eu acho que sei como provar." Os olhos de Maria se estreitaram. A esperança era uma visitante tão rara que ela já não sabia mais como recebê-la. Por um instante, a desconfiança endureceu seu rosto. Ela viu na sua frente não um anjo, mas o Madruga, o homem que a cidade associava ao fim, ao silêncio eterno. "O que o senhor quer de mim?" ela perguntou a voz áspera. "Brincar com a minha dor? Todo mundo nessa cidade sabe que o Tião é inocente, mas saber não abre porta de cadeia. Saber não põe comida na mesa dos meus filhos." Ela fez menção de fechar a porta, como se quisesse se proteger daquela promessa impossível que ele trazia no olhar. Madruga não se moveu. Apenas segurou o chapéu com mais força, os nós dos dedos brancos. Ele não levantou a voz, não tentou convencê-la com discursos. Ele apenas entregou a ela a única coisa que tinha, a verdade crua. "Eu estava dentro da cova", ele disse, e a simplicidade da frase fez Maria parar. "Eu ouvi a viúva do Firmino. Ela falou para o filho dela, com raiva, com dor." Ele fez uma pausa e repetiu as palavras que estavam queimando em sua memória. Seu pai se foi carregando essa culpa. A culpa de ter obedecido o coronel, de ter plantado aquela arma na casa do Tião. Tudo para livrar a pele do Tiago. Cada palavra pairou no ar quente da noite. Maria o encarou, os olhos buscando qualquer sinal de mentira. Mas não havia. Havia apenas a convicção serena de um homem que não tinha absolutamente nada a ganhar com aquilo. O muro de desespero que ela construiu ao redor de si começou a rachar. Uma lágrima solitária, a primeira de esperança em quase um ano, desceu por seu rosto cansado. Ela abriu a porta por completo. Entre seu José, na cozinha pequena e simples, iluminada por uma única lâmpada fraca, ela lhe serviu um copo d'água. As mãos dela tremiam. Sentaram-se em silêncio por um momento, 2 náufragos se encontrando em uma ilha deserta. "Mas o que a gente pode fazer?" Ela sussurrou a pergunta carregada com o peso de meses de impotência. "É a minha palavra e a do senhor contra a do coronel Barros. Ninguém vai nos ouvir. O delegado, o prefeito, são todos homens dele." "Eu sei."
concordou Madruga a voz baixa. A palavra de um coveiro e de uma mulher de um preso não vale o chão que a gente pisa para essa gente. Por isso não podemos ir com palavras, precisamos de uma prova. Prova? Que é a prova? Um homem que morre com uma culpa dessas no peito. Às vezes ele não aguenta levar o segredo junto. Madruga refletiu, mais para si mesmo do que para ela. Às vezes, ele deixa um rastro, uma carta, um bilhete, um desabafo guardado numa caixa velha. Firmino serviu ao coronel a vida inteira, mas no fim, a única conta que a gente presta é com a própria alma. A ideia era um fio de luz na escuridão. Se Firmino, o capanga, tivesse deixado algo, qualquer coisa, seria a arma deles. A única pessoa que poderia saber disso era a viúva, a mesma mulher que, tomada pela dor, havia revelado o segredo. Mas como chegar até ela? Ela estava apavorada, certamente vigiada pela família Barros e afogada em sua própria amargura. Ela nunca vai falar com a gente, disse Maria desanimada. Ela tem mais medo do coronel do que de Deus. Com a gente, talvez não, disse Madruga, e um plano começou a se formar em sua mente quieta. Mas talvez ela fale com o homem que enterrou o marido dela. Ele se levantou, o corpo magro se endireitando com uma nova determinação. Eu vou visitá-la, não para acusar. Vou levar umas flores, dizer que vim rezar pela alma do Firmino. Vou falar de paz, de como um segredo pesado não deixa o morto descansar. Vou falar a língua que eu conheço, a língua do silêncio e do fim da vida. Talvez o coração dela se abra. A ousadia do plano assustou Maria, mas também acendeu a chama que ela pensava estar apagada para sempre. Ela olhou para aquele homem, o Madruga Coveiro, que a cidade inteira via como uma figura sombria e esquecida, e enxergou nele um herói improvável. O herói que o sertão lhe deu. Tome cuidado, seu José, ela pediu, a voz agora firme. A vida inteira eu tive cuidado, ele respondeu já na porta. Agora, eu acho que é hora de ter um pouco de coragem. Ele se foi, caminhando de volta pela noite de areia branca, deixando para trás uma mulher que pela primeira vez em muito tempo se permitiria sonhar com o dia seguinte. A aliança estava selada. A caçada pela prova havia começado. Se você está gostando desta prosa e ainda não faz parte da nossa roda de histórias, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo no canal para não perder nenhum detalhe do que vai acontecer com o Madruga Coveiro. A noite em Areia Branca desceu abafada, trazendo consigo o cheiro de poeira e a promessa silenciosa de um dia seguinte que poderia mudar tudo. José da Silva, o Madruga, mal dormiu. A imagem do rosto de Maria, com aquela faísca de esperança lutando contra o desespero, não saía de sua cabeça. Antes mesmo que o primeiro galo cantasse, ele já estava de pé. Lavou o rosto na bacia de água fria, vestiu sua roupa de sempre, o chapéu amassado na cabeça, e saiu. Não levava flores compradas, mas um pequeno ramo de sempre-vivas que colheu no canto mais esquecido do cemitério. Flores humildes, mas que resistiam ao tempo, assim como a verdade que ele buscava. A casa da viúva de Firmino, Dona Lourdes, ficava num beco poeirento, espremida entre outras casinhas de tijolo aparente. A porta estava entreaberta, e um cheiro forte de café requentado e tristeza pairava no ar. Madruga respirou fundo e bateu de leve. A demora na resposta pareceu uma eternidade. Quando a porta se abriu, uma Dona Lourdes envelhecida, os olhos vermelhos e fundos, o cabelo desgrenhado, o encarou com uma mistura de surpresa e fastio. "O que o senhor quer aqui, coveiro?" ela perguntou, a voz arrastada. "Já enterrou meu marido. Não há mais nada para fazer. Ou veio trazer mais conta para eu pagar?" Madruga tirou o chapéu num gesto de respeito. "Vim trazer estas flores, Dona Lourdes, e dizer que rezei pela alma do seu Firmino." Ele estendeu o pequeno ramo. "Sei que é pouco, mas..." Ela hesitou. Depois, pegou as flores com as mãos trêmulas. "Rezar não adianta de nada agora," ela resmungou, mas deu um passo para o lado, um convite mudo para que ele entrasse. A casa era escura, os móveis velhos e cobertos por panos. O cheiro de guardado se misturava ao de solidão. Sentaram-se em cadeiras que rangiam a cada movimento. Madruga não tinha pressa. Começou falando do tempo,
da seca que castigava a região, das dificuldades da vida. Falou de como a morte chega para todos, mas que o importante é como a alma se despede da terra. Um homem só descansa em paz, Dona Lourdes, ele disse, a voz calma, olhando para as próprias mãos. Quando não deixa dívida com o mundo, nem peso na consciência dos que ficam, quando os segredos que ele carregou não o prendem mais aqui. Dona Lourdes apertou os lábios. Uma lágrima teimosa escorreu pelo seu rosto sulcado. Meu Firmino, ele carregava muito peso, seu Madruga. Peso demais para um homem só. Ela fungou. Nos últimos tempos vivia agitado. Não dormia direito. Falava coisas sem sentido, como se estivesse acertando as contas com alguém que só ele via. Madruga sentiu que estava perto. E ele não deixou nada, Dona Lourdes. Um caderno, uma carta. Às vezes, botar a angústia no papel alivia a alma. Ela olhou para ele, os olhos estreitos, desconfiada. Depois pareceu cansada, como se lutar contra aquela verdade fosse mais um fardo. Ele passava as noites escrevendo, num caderno velho de capa preta. Dizia que era o único jeito de botar para fora o que o atormentava, já que não tinha coragem de confessar na igreja. Ela apontou com o queixo para um canto escuro do quarto, onde uma pilha de caixas de papelão se amontoava. Se tem alguma coisa aí que o ajude a descansar em paz de verdade, leve. Eu só quero esquecer que ele existiu, e o que ele me fez passar por causa da lealdade cega dele ao coronel. O coração de Madruga bateu mais forte. Com a permissão quase resignada da viúva, ele se aproximou das caixas. O cheiro de mofo e poeira era forte. Em uma delas, por baixo de roupas velhas e retratos amarelados, ele encontrou um caderno de capa preta, simples, sem nome. As páginas estavam gastas, a tinta da caneta às vezes falhada. Ele abriu com cuidado. A caligrafia era irregular, apressada, como se as palavras brigassem para sair. Não era uma confissão clara, mas entre desabafos sobre a vida dura, sobre a lealdade ao coronel e o medo do inferno, estavam as pistas. Datas que batiam com o dia do suposto roubo na Fazenda dos Barros. Frases soltas como, serviço sujo hoje, patrão mandou. Pobre coitado do Tião vai pagar o pato. Mais adiante, o menino Tiago não tem jeito, sujou as mãos de novo e o velho me fez limpar. Que Deus me perdoe. E a mais contundente de todas, rabiscada na última página, como um último grito. A arma não era dele, nem as joias. Eu sei onde o patrãozinho escondeu o que é dele de verdade. O peso dessa mentira vai me levar para o quinto dos infernos. José da Silva, o Madruga coveiro, fechou o caderno. As mãos dele não tremiam mais. Agora, elas seguravam a primeira pedra que poderia quebrar o muro de impunidade que protegia a família Barros. A verdade estava ali, escrita com a tinta da culpa. O caminho para libertar Tião estava mais claro, mas também infinitamente mais perigoso. Com o caderno de capa preta nas mãos, José da Silva sentiu um arrepio que não vinha do vento frio da madrugada que se anunciava. Era o frio da verdade, perigosa e cortante. Ele voltou para a casa de Maria como quem carrega um tesouro amaldiçoado. Sentaram-se novamente à mesa da cozinha e, sob a luz ainda mais fraca da lamparina, que teimava em falhar, Madruga abriu o caderno. As palavras de Firmino, rabiscadas com a urgência de quem teme a própria sombra, saltaram das páginas amareladas, pintando um quadro sombrio da lealdade cega e do arrependimento tardio. Maria chorou em silêncio, enquanto Madruga lia em voz baixa os trechos mais contundentes. Cada frase era uma facada em seu peito já tão sofrido, mas também, paradoxalmente, uma pequena chama de esperança se acendendo. A inocência de Tião estava ali, nas entrelinhas da agonia de um homem culpado. Mas isso não é uma confissão clara, ela disse, a voz embargada, quando Madruga terminou. O coronel vai dizer que é delírio de um velho, que Firmino estava doente, que não sabia o que escrevia. Eu sei, Dona Maria. Madruga concordou, o olhar fixo no caderno. Mas tem uma frase aqui que não me sai da cabeça. Ele apontou com o dedo calejado. Eu sei onde o patrãozinho escondeu o que é dele de verdade. O que o Firmino queria dizer? Com o que é dele de verdade? Se ele ajudou a plantar as joias e a arma na casa do Tião, talvez ele soubesse onde o Tiago,
onde o Tiago escondeu as coisas que realmente foram roubadas ou outras provas da sujeira dele. Passaram o resto da noite e a manhã seguinte debruçados sobre o caderno, tentando decifrar os rabiscos, os nomes de lugares que só existiam na memória dos mais antigos de Areia Branca. Firmino mencionava um velho engenho abandonado, perto do Riacho Seco, um lugar que o coronel havia proibido qualquer um de se aproximar há anos. Era uma aposta arriscada, mas era a única que tinham. Enquanto isso, a notícia de que o coveiro da cidade havia feito uma visita prolongada à viúva de Firmino começou a se espalhar pela pequena Areia Branca, como fogo em palha seca. Os olhos e ouvidos do coronel Inácio Barros estavam em toda parte. Numa tarde, enquanto tomava seu café na varanda da Casa Grande, um agregado mais subserviente lhe contou da visita. O coronel não demonstrou, mas uma ruga de preocupação se aprofundou em sua testa. Firmino, mesmo morto, ainda podia lhe causar problemas. Chamou Tiago. Seu afilhado do diabo, disse o coronel, sem rodeios, a voz fria como aço. A viúva do Firmino anda de conversa com o coveiro. Não gosto disso. Firmino era um cachorro leal, mas lealdade não se leva para o túmulo. Vá até lá, veja o que essa mulher anda falando. E se ela tiver guardado alguma lembrança do meu finado capanga, traga para mim. Não quero pontas soltas. Tiago, com a arrogância de quem nunca conheceu consequências, apenas sorriu. Pode deixar, painho. Vou dar um susto na velha e no urubu do cemitério. Vão aprender a não mexer com os Barros. Alheios a essa ameaça iminente, Madruga e Maria decidiram que precisavam ir até o tal engenho abandonado. Era perigoso. Ficava nas terras dos Barros, mas a esperança, por menor que fosse, os movia. Sob o manto escuro de uma noite sem lua, com o coração aos pulos, os dois se embrenharam pelo mato. Madruga conhecia aqueles caminhos como a palma da mão, resultado de uma vida inteira andando pelas franjas da cidade invisível. Maria o seguia, tropeçando às vezes, mas com uma determinação renovada. A liberdade de Tião valia qualquer risco. O velho engenho era uma sombra fantasmagórica contra o céu escuro. As paredes de adobe desmoronavam, o telhado há muito havia cedido, e o cheiro de mofo e abandono era quase palpável. Com uma lanterna fraca, Madruga iluminou o interior. Ratos corriam pelos cantos e o vento assobiava pelas frestas, criando sons que pareciam lamentos. Começaram a busca, revirando escombros, olhando em buracos nas paredes, sentindo o chão em busca de algo oco. O tempo passava, a tensão aumentava. Foi Madruga quem encontrou. Num canto esquecido, debaixo de um monte de palha apodrecida e ferramentas enferrujadas, havia uma tábua solta no chão de terra batida. Com esforço ele a removeu. Embaixo, escavado na terra, um buraco e dentro dele, uma pequena caixa de metal enferrujada e trancada com um cadeado igualmente corroído pelo tempo. O coração deles disparou. Era aquilo. Tinha que ser. No exato momento em que Madruga tirava a caixa do buraco, um feixe de luz forte cortou a escuridão do engenho, vindo da entrada. E uma voz arrastada e debochada ecoou pelo lugar. Olha só, o que temos aqui? O coveiro e a viuvinha, brincando de caça ao tesouro nas terras do meu pai. Tiago Barros estava parado na entrada, bloqueando a única saída. E ao lado dele, dois capangas grandes como armários, os rostos sombrios iluminados pela lanterna potente que um deles segurava. O sorriso de Tiago era puro veneno. Acharam alguma coisa interessante para mim, seus urubus? O coração de José da Silva, o Madruga, deu um solavanco doloroso, mas seu rosto permaneceu uma máscara de serenidade cansada. Maria, ao seu lado, soltou um gemido baixo, quase inaudível, e instintivamente puxou o corpo mais para perto do coveiro, como um bicho do mato buscando abrigo na sombra de uma árvore velha. A luz da lanterna de Tiago Barros dançava sobre eles, cruel, expondo o medo nos olhos de Maria e a sujeira de terra nas roupas de Madruga. Os dois capangas, sombras gigantescas e silenciosas, deram um passo à frente, o som das suas botas no chão de terra do engenho ecoando como uma sentença. Então, Madruga coveiro, Tiago começou, a voz pingando sarcasmo. Resolveu virar caçador de tesouros? E logo nas terras do meu pai? Que falta de respeito com os mortos
e com os vivos também. Ele riu, um som oco que não combinava com a beleza da noite estrelada lá fora. O que é que tem nessa caixa, em ouro do tempo do Império? Ou só mais uma tralha velha do seu amigo Firmino? Madruga não respondeu. Apenas segurou a pequena caixa de metal com mais firmeza. Ele sabia que qualquer palavra seria inútil contra a arrogância de Tiago. Maria, porém, encontrou uma voz que nem sabia que possuía. Isso não te pertence, Tiago. Deixa a gente em paz. Meu marido está preso por sua causa, seu bandido. Tiago apenas arqueou uma sobrancelha, o sorriso debochado se alargando. Bandido? Olha só quem fala. A mulher de um ladrãozinho qualquer, revirando o que não deve com o coveiro da cidade. Que bela dupla. Ele fez um sinal com a cabeça para os capangas. Peguem a caixa e deem um jeito nesses dois, mas sem barulho. Papai não gosta de escândalo. Os 2 homens avançaram. Madruga, com a agilidade que ninguém esperaria de seus 60 e poucos anos, empurrou Maria para trás, usando o próprio corpo como escudo, enquanto segurava a caixa com uma das mãos. Corre, Maria, leva o caderno! Ele gritou, lembrando-se do diário de Firmino, que Maria guardava em seu avental. Mas não havia para onde correr. Um dos capangas agarrou Madruga pelos braços, torcendo-os com força. O coveiro soltou um grunhido, de dor, mas não largou a caixa. O outro capanga foi em direção a Maria, que se encolheu, protegendo o ventre com as mãos. Foi uma luta rápida e desigual. Madruga, apesar da resistência teimosa, foi dominado. A caixa de metal caiu no chão com um baque surdo. O capanga que o segurava o jogou de lado como um saco de estopa. Ele bateu com as costas na parede de adobe, o ar lhe faltando nos pulmões. Tiago se aproximou, pegou a caixa do chão, limpando a poeira com a manga da camisa cara. Vamos ver. O que o finado Firmino andou escondendo do patrãozinho aqui? Ele disse mais para si mesmo. Com um canivete que tirou do bolso, forçou o cadeado enferrujado que cedeu com um estalo. Abriu a caixa. Dentro não havia ouro nem joias. Havia apenas alguns papéis amarelados, um pequeno crucifixo de madeira e uma fotografia. Uma foto, antiga, desbotada, de um Tiago muito mais jovem sorrindo ao lado de Firmino. Ambos segurando armas de caça e, no fundo, um animal abatido que parecia ser de uma reserva protegida. Tiago olhou a foto, depois os papéis e seu sorriso desapareceu. Por um instante, uma sombra de preocupação cruzou seu rosto, mas logo foi substituída pela arrogância habitual. Ele guardou tudo no bolso. Lixo velho, disse disfarçando. O que vocês fizeram? Madruga ofegou tentando se levantar, a dor nas costas o paralisando. Tiago caminhou até ele, o rosto a centímetros do coveiro. O que nós fizemos? Nós estávamos protegendo o que é nosso. E você, seu velho urubu, estava xeretando onde não devia. Ele fez um sinal para os capangas. Levantem ele. Os homens ergueram Madruga com brutalidade. Tiago o encarou nos olhos, a voz agora baixa, ameaçadora. Escuta bem, coveiro. Isso aqui é o último aviso. Se eu souber que você ou essa aí, ele apontou para Maria, que chorava encolhida num canto, abriram a boca para falar um A sobre minha família ou sobre o Tião. Eu juro que o próximo enterro que você vai cavar vai ser o seu. E o da Vilvinha também, fui claro? Madruga apenas o encarou, o silêncio sendo sua única resposta. Tiago sorriu, satisfeito. Ótimo. Agora sumam daqui. E se eu pegar vocês perto das minhas terras? De novo. Ele deixou a ameaça pairar no ar. Com um último olhar de desprezo, Tiago e seus homens se foram, levando a caixa e deixando para trás a escuridão, a dor e o gosto amargo da derrota. Madruga, com o corpo moído, ajudou Maria a se levantar. Estavam sujos, machucados, e a prova que buscaram com tanto afinco havia sido perdida. O caminho de volta para a pequena casa de Maria foi feito em um silêncio pesado. Cada passo, uma tortura. A esperança, que horas antes brilhava frágil, agora parecia quase extinta. Chegaram à casa de Maria quando os primeiros raios de sol começavam a pintar o céu de areia branca. Ela limpou os ferimentos de Madruga com água e um pouco de erva, que tinha guardado. Estavam exaustos, derrotados, a caixa se fora. E agora, seu José?
Ela perguntou, a voz embargada, o desespero voltando a tomar conta. Acabou. Eles venceram. Madruga ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos no caderno de Firmino, que Maria havia conseguido proteger. Ele pegou o caderno, folheando, as páginas com seus dedos calejados. A caligrafia torta do capanga parecia zombar dele, mas então seus olhos pararam em uma frase que ele havia lido antes, mas que só agora, depois do confronto, ganhava um novo significado. No meio de um desabafo sobre um serviço sujo para o coronel, Firmino havia escrito: "Desabafei tudo com o padre Benício. Pedi para ele rezar por minha alma, que já deve estar ardendo no mármore do inferno. Só ele sabe o peso que eu carregava. Padre Benício." O velho pároco da igreja matriz de Areia Branca, um homem respeitado por todos, até mesmo diziam pelo coronel Barros, um homem que guardava os segredos de confissão de uma cidade inteira. Madruga ergueu os olhos para Maria. O cansaço ainda estava lá, a dor também, mas por baixo de tudo, uma nova faísca, teimosa como as sempre vivas do cemitério, começava a brilhar. "Ainda não acabou, Dona Maria", ele disse, a voz rouca, mas firme. "Acho que sei com quem precisamos falar agora." A frase no caderno de Dixie: "Firmino. Desabafei tudo com o padre Benício. Pedi para ele rezar por minha alma." Ecoou na cozinha silenciosa como um sino de igreja. Maria olhou para Madruga, os olhos arregalados. Uma mistura de medo e uma esperança quase dolorosa surgindo em seu rosto. Padre Benício. O velho pároco de Areia Branca era uma instituição na cidade, conhecido por sua discrição e por uma fé que não se curvava aos poderosos. Ele era o confessor de segredos que fariam os cabelos de qualquer um se arrepiarem. Mas o segredo de confissão era sagrado, inviolável. Como poderiam esperar que ele os ajudasse? "Temos que ir falar com ele, Dona Maria", disse Madruga, a decisão já tomada. "Não vamos pedir que ele quebre nenhum juramento." Mas Firmino escreveu que desabafou. Um desabafo pode ser mais do que uma confissão. E se ele não puder falar, talvez possa nos guiar, nos dar uma luz. Na manhã seguinte, sob o sol já forte de Areia Branca, os dois caminharam até a igreja matriz. A praça estava quase vazia. O calor espantava as pessoas para dentro de casa. A igreja, com suas paredes grossas de adobe e a torre sineira antiga, parecia um refúgio do mundo lá fora. Encontraram Padre Benício na sacristia, organizando uns livros antigos. Era um homem de seus 70 anos, o rosto sulcado de rugas, que contavam histórias de uma vida dedicada ao sacerdócio, os olhos pequenos, mas de uma vivacidade surpreendente. Ele os recebeu com uma calma que contrastava com a agitação no peito de Maria e Madruga. Convidou-os a sentar. Madruga, com o chapéu nas mãos, começou a falar. Contou sobre o caderno de Firmino, sobre a injustiça que mantinha Tião preso, sobre a angústia de Maria e seus filhos. Ele não mencionou as palavras exatas da viúva de Firmino, o detalhe da arma plantada, para não colocar o padre em uma situação impossível. Apenas leu o trecho em que Firmino mencionava o desabafo feito ao sacerdote. Padre Benício ouviu tudo em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a batina surrada. Quando Madruga terminou, o padre suspirou profundamente. "Meu filho", ele disse, a voz baixa e cansada. "O que um homem me conta em confissão, morre comigo. É um laço sagrado entre ele e Deus. Eu não posso trair essa confiança, mesmo que isso signifique que uma injustiça continue." O coração de Maria afundou. Era o fim. Madruga abaixou a cabeça, o peso da derrota voltando a seus ombros. "Mas", continuou o padre, e uma nova luz surgiu em seus olhos, "Firmino não apenas se confessou naquele dia. Ele estava atormentado, sabia que sua hora estava chegando. E ele me entregou algo mais." O padre se levantou, caminhou até um armário, antigo de madeira escura, e de uma gaveta trancada, retirou um envelope amarelado lacrado com cera vermelha. "Ele me fez prometer que só entregaria isto a alguém de confiança, ou às autoridades de fora, caso a consciência dele continuasse a gritar por justiça mesmo depois de sua morte, especialmente se algo acontecesse ao Tião. Ele disse que este envelope era o seu acerto de contas com o mundo."
palavras dele. O padre estendeu o envelope para Madruga. Eu não sei o que tem aqui dentro, mas rezei muito e sinto que a hora de cumprir a promessa que fiz a Firmino chegou. Use com sabedoria e que Deus guie seus passos, pois o caminho que vocês escolheram é perigoso. Com as mãos trêmulas, Madruga pegou o envelope. Parecia pesado, carregado não só de papel, mas do destino de muitas vidas. Agradeceram ao padre com lágrimas nos olhos e saíram da igreja sob o sol do meio-dia. Agora não mais com uma pista frágil, mas com uma bomba-relógio nas mãos. De volta à casa de Maria, com as janelas fechadas para garantir a privacidade, Madruga rompeu o lacre do envelope. Dentro não uma, mas várias folhas de papel escritas com a mesma caligrafia irregular de Firmino. Era uma declaração detalhada, um testamento de culpa. Firmino narrava, com datas, nomes e locais, como foi coagido pelo coronel Inácio Barros a participar da armação contra Tião. Contava como Tiago, o filho do coronel, havia se envolvido em contrabando e roubo de gado na região, e como Tião, que trabalhava na fazenda e havia descoberto por acaso uma das falcatruas de Tiago, se tornou uma ameaça. Firmino detalhava como ele mesmo, sob ameaça, plantou as joias supostamente roubadas e uma arma velha na casa de Tião. E o mais importante, indicava o local exato onde Tiago Barros escondia os verdadeiros frutos de seus crimes. Um depósito, secreto num dos galpões mais afastados da fazenda principal. Um lugar que só ele, Firmino e o próprio Tiago conheciam. Aquilo era a dinamite, a prova irrefutável. Precisamos levar isso para alguém de fora, disse Maria, a voz vibrando com uma energia nova. Para um jornalista que não tenha medo, para um advogado de direitos humanos na capital. Madruga concordou. Passaram o resto do dia tirando cópias cuidadosas da declaração. Ao cair da noite, Maria, com a ajuda de uma prima que morava em Fortaleza, conseguiu o contato de um repórter investigativo conhecido por sua coragem em denunciar os poderosos do sertão. A cópia foi enviada por um serviço de ônibus, com um bilhete anônimo pedindo urgência e discrição. Os dias que se seguiram foram de uma calmaria tensa. A rádio peão de Areia Branca, no entanto, não parava. Alguém viu Madruga e Maria. Saindo da igreja com um envelope, alguém ouviu o padre falando em justiça divina. Os boatos chegaram aos ouvidos do coronel Inácio e de Tiago como um trovão distante, anunciando tempestade. A tranquilidade deles começou a se esvair. Tiago especialmente ficou agitado. Aquele coveiro e aquela viuvinha estavam indo longe, demais. Numa noite, ele foi visto fazendo uma ligação tensa na varanda da casa grande, a voz baixa, mas cheia de raiva contida, falando sobre dar um jeito definitivo no problema. A última batalha estava prestes a começar. A notícia de que o coveiro e a viúva de Tião haviam mexido com o vespeiro e que papéis importantes tinham chegado às mãos de gente de fora da cidade se espalhou por Areia Branca com a velocidade de um raio em noite de tempestade. O nome do coronel Inácio Barros e de seu filho Tiago agora não era apenas sussurrado com medo, mas com uma pitada de expectativa. E o medo, como bicho acuado, costuma atacar. Numa noite escura, sem lua para testemunhar, a pequena casa de Maria foi cercada. Tiago Barros, cego de raiva e com a arrogância inflada pelo álcool e pelo poder que ele achava eterno, não esperou por ordens do pai. Veio com seus 2 capangas mais leais, homens de poucas palavras e muitas cicatrizes prontos para cumprir qualquer ordem. A porta da frente foi arrombada com um estrondo que fez os poucos vizinhos se encolherem dentro de suas casas, apagando as lamparinas e fingindo não ouvir. "Acabou a brincadeira, seus urubus!" gritou Tiago, invadindo a sala. Maria, que estava embalando o filho menor, soltou um grito e se encolheu protegendo a criança. Madruga, que pressentira o perigo e passara a noite em vigília na varanda de Maria, entrou na sala como uma sombra, a velha pá de coveiro em suas mãos, não como ferramenta, mas como a única arma de um homem desesperado. "Deixe ela e as crianças em paz, Tiago", disse Madrugas, a voz firme, apesar do coração disparado. "Sua briga é comigo." Tiago riu, um som feio, quebrado. "Com você, velho. Você não é nada.
E depois que eu pegar os papéis que vocês mandaram, pra fora você vai ser menos que nada. Vai ser só mais um defunto no seu próprio cemitério. Ele fez um sinal para os capangas. Peguem tudo que encontrarem e calem a boca desse coveiro atrevido. Para sempre, se precisar. Os capangas avançaram. Madruga, com uma coragem que vinha de um lugar muito fundo, onde o medo já não tinha mais força, girou a pá, tentando manter a distância. Mas eram 2 contra 1 e a idade pesava. Um dos homens o agarrou por trás. O outro lhe desferiu um soco no estômago que o fez dobrar. A pá caiu com um barulho metálico. Maria gritava, agarrada aos filhos, enquanto Tiago revirava. A casa rasgando colchões, quebrando potes de barro, procurando as cópias da confissão de Firmino. Onde estão os papéis, sua vagabunda? Ele urrava para Maria. Foi então, no auge do desespero, quando um dos capangas erguia um pedaço de madeira para acertar Madruga caído, que o som de sirenes cortou a noite. Luzes azuis e vermelhas piscaram lá fora, iluminando a poeira levantada. Pela violência. Carros da polícia estadual, não os de Areia Branca, cercaram a pequena casa, e com eles desceu um homem de terno, gravador em punho, acompanhado por policiais fortemente armados. Era o jornalista de Fortaleza. Tiago Barros e seus capangas ficaram paralisados, pegos em flagrante. A arrogância sumiu de seus rostos, dando lugar ao pânico. Larguem as armas, polícia estadual, mãos na cabeça, todos vocês. A ordem soou clara e implacável. Em poucos minutos, Tiago e seus homens estavam algemados, seus rostos antes tão temidos agora estampados com a surpresa e a humilhação da derrota. O jornalista não perdia um segundo, sua câmera registrando tudo. Foi nesse momento que a caminhonete do coronel Inácio Barros chegou cantando pneus. Ele desceu furioso, pronto para intimidar, para usar seu poder. Mas parou estático ao ver o filho algemado e os policiais de fora, que não respondiam a ele. O mundo do coronel, construído sobre o medo e a impunidade, estava desabando diante de seus olhos. Seu rosto, antes um símbolo de poder em Areia Branca, era agora a imagem da derrota, capturada para sempre pelas lentes da imprensa. Os dias seguintes foram uma avalanche. Com a confissão de Firmino, as provas coletadas pelo jornalista e a prisão, em flagrante de Tiago, a justiça, que parecia um sonho distante, começou a se mover. Tião foi solto. O reencontro com Maria e os filhos, na porta da cadeia, foi uma cena que fez chorar até os guardas mais duros. Era o choro da liberdade, da justiça tardia, da esperança renascida das cinzas. Madruga assistiu de longe, encostado no muro do cemitério, o chapéu cobrindo os olhos marejados. Seu trabalho silencioso estava completo. O coronel Inácio Barros perdeu seu poder da noite para o dia. As investigações revelaram uma teia de corrupção, suborno e crimes que iam muito além da falsa acusação contra Tião. Tiago foi condenado, e a família Barros, antes intocável, virou sinônimo de vergonha em Areia Branca. José da Silva, o Madruga coveiro, voltou para sua rotina no cemitério. Mas algo havia mudado. As pessoas não o viam mais como o homem esquisito que falava com os mortos. Elas o viam como o homem que teve a coragem de enfrentar os vivos mais perigosos. Traziam-lhe café, um pedaço de bolo, uma palavra de agradecimento. Ele continuava quieto, de poucas palavras, mas seus olhos agora carregavam um brilho diferente, o brilho de quem sabe que fez a coisa certa. Areia Branca aprendeu naquele dia que até o mais humilde dos homens, armado apenas com a verdade e a coragem que brota da injustiça, pode derrubar gigantes. E a história de Madruga Coveiro, o homem que enterrou um segredo para desenterrar a justiça, tornou-se uma prosa contada de geração em geração, um lembrete de que no sertão da vida, a semente da verdade, mesmo plantada em terra árida e esquecida, um dia sempre floresce. O tempo, esse velho artesão de memórias e esquecimentos, seguiu seu curso em Areia Branca. Meses se transformaram em um ano, e a poeira da grande reviravolta que sacudiu a cidade assentou. Mas o chão nunca mais foi o mesmo. A história de José da Silva, o Madruga Coveiro, entrelaçou-se ao cotidiano da cidade não como um evento extraordinário, mas como um veio d'água novo que surge e muda a paisagem para sempre. Madruga continuava sendo o coveiro do cemitério,
Ainda usava seu chapéu amassado, suas roupas simples, e suas mãos ainda carregavam a sabedoria da terra. A diferença era que agora, o silêncio que o cercava não era mais o da invisibilidade, mas o do respeito. As pessoas que antes desviavam o olhar ou riam pelas costas, agora o cumprimentavam com um aceno de cabeça. Um bom dia, seu Madruga, que vinha carregado de uma admiração que ele nunca buscou, mas que aceitava com a humildade de sempre. Vez por outra, alguém deixava na porta de sua casinha uma caneca de café quente, um pedaço de bolo de milho, um cacho de bananas. Eram pequenos gestos, mas que diziam muito. A vida de Maria e Tião também encontrou um novo rumo. Com o nome limpo, Tião conseguiu trabalho numa pequena plantação de algodão nos arredores da cidade. Não era muito, mas era honesto. E pela primeira vez em muito tempo, ele podia andar de cabeça erguida. Maria, com a força que a maternidade e a injustiça lhe deram, abriu uma pequena venda de bolos e salgados na frente de casa. E o movimento era bom. As crianças cresciam saudáveis, e o medo nos olhos delas havia sido substituído pela alegria barulhenta de quem pode brincar na rua sem receios. Eles nunca se esqueceram de Madruga. Quase todos os domingos, depois da missa, Maria levava para ele um prato de comida quente e Tião sentava-se com o velho coveiro na varanda do cemitério, conversando sobre a colheita, sobre o tempo, sobre a vida que, teimosa, insistia em seguir em frente. Os filhos de Tião chamavam Madruga de Vô Zé e corriam entre os túmulos antigos como se ali fosse o mais divertido dos parques, sem medo dos mortos, porque o homem que cuidava deles era um amigo. A queda da família Barros deixou um vácuo de poder em Areia Branca, mas também um aprendizado. Outros coronéis menores ainda existiam, mas a certeza da impunidade havia sido abalada. As pessoas começaram a falar mais, a questionar mais, a olhar nos olhos umas das outras com uma nova cumplicidade. O cemitério, antes um lugar apenas de tristeza e despedida, tornou-se para alguns um símbolo. Ali, entre as cruzes e as flores murchas, a verdade havia sido desenterrada por um homem que ninguém via. José da Silva, o Madruga, nunca pediu reconhecimento. Continuou sua vida simples, conversando com o silêncio, cuidando dos seus mortos e agora recebendo o carinho dos vivos. Às vezes, parado em frente ao túmulo de Firmino, ele pensava em como os segredos são pesados e em como a alma de um homem só encontra paz quando a verdade, enfim, encontra a luz do sol. Ele não se sentia um herói. Sentia-se apenas um homem que um dia decidiu que o silêncio não podia mais ser seu cúmplice. E assim, a história de Madruga Coveiro se tornou uma daquelas prosas que o povo do sertão gosta de contar, em volta da fogueira, numa noite estrelada. Uma história que lembra a todos que a coragem não tem tamanho nem status social e que a justiça, por mais que demore, sempre encontra um jeito de brotar, até mesmo das mãos calejadas de um simples coveiro, de uma cidade chamada Areia Branca. Se esta história de coragem e justiça tocou seu coração, se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho, então se inscreva agora mesmo no canal Prosas do Interior. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que nunca é tarde para lutar pelo que é certo. Deixe seu like, seu comentário e venha fazer parte da nossa roda de histórias, onde cada caos é um pedaço da alma do nosso Brasil. Até a próxima prosa.